Cultura medieval. Primeiras universidades. A educação era controlada em grande parte pelo clero católico. A Igreja também esteve ligada no surgimento das primeiras universidades. Cada universidade tinha uma determinada área de conhecimento, por exemplo, a teologia, que era a filosofia, artes, direito e medicina. A arquitetura das catedrais. Foi na Idade Média que surgiram as primeiras catedrais. Ela era uma construção grandiosa direcionada à igreja de uma diocese. Havia dois tipos de estilo de arquitetura. A romântica, que era de traços simples e austeros, pilares gronos, tetos e arcos em formatos de semicírculo, janelas estreitas e muros reforçados. O gótico era de estilo mais leve, elegante e traços verticais. Janelas ornamentadas com vitrais coloridos, paredes mais finas, altas, angulosas e eram apoiadas em longos pilares. Pintura sacra. Tinha temas religiosos, enfatizava a representação humanizada de santos e figuras angelicais. Eram de extrema importância. A música sacra e popular. A música sacra foi muito adaptada aos ideais religiosos do cristianismo e destacou-se o canto gregoriano, somente uma melodia suave cantada em uníssono por várias vozes. Graças ao monge Guido de Arezzo, que deu nome às notas da escala musical básica para fazer um hino em latim para São João Batista. Foi assim que surgiram os nomes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Destacaram-se as canções dos trovadores e menestréis, inspiradas em temas amorosos ou nos feitos heróicos dos cavaleiros. A literatura épica e lírica. A poesia procurou enaltecer os valores do cavaleiro, a justiça, o amor, a prudência, a cortesia. A poesia épica exaltava a ação corajosa dos cavaleiros, em prol da cristianidade, e já na poesia lírica exaltava-se o amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas. Ciência e filosofia. Ela foi desenvolvida após o século XI e podemos dizer que recebeu influência das cruzadas. Os estudos da matemática, astronomia, biologia e medicina se deram após as obras traduzidas do árabe e do grego. Não podemos esquecer também de citar os avanços na arte da navegação, usando a bússola, mapas, astrolábio, que é um instrumento náutico antigo, e outros. Um dos grandes nomes da ciência medieval foi o monge franciscano Roger Bacon, conhecido também como Doutor Admirável, desenvolvendo campos em geografia, filosofia e física. Na filosofia cristã, os grandes pensadores foram Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Os dois tinham pensamentos distintos. Santo Agostinho pensava que o bem e o mal, corpo e espírito, eram diferentes. O filósofo condenava os pecados da carne e alegava que a fé era o essencial para a vida, tendo como a lógica, primeiro eu creio, depois eu explico. Já Santo Tomás de Aquino colocava a razão em primeiro lugar. Tentava explicar por meios racionais a fé, dizendo que podia provar a existência de Deus. Além disso, ele dizia que é preciso de um Deus para que o universo esteja em perfeita harmonia. Cultura popular. Existia a cultura oficial, que foi promovida pelos governantes feudais e pelas autoridades da igreja, e existia também a cultura popular. A cultura oficial era formal e consagrava a divisão social dominante. Já a popular era cheia de humor e sátira. Resumindo assim, a expressão da cultura oficial era o tom sério, valorizando o medo, veneração, docilidade, resignação e a permanência da tradição. Já a cultura popular era com riso, alegria e irreverência, através de festejos carnavalescos, encenações teatrais, paródias literárias, orações, hinos religiosos e das lendas clássicas que divertiam o povo. Crescimento populacional econômico. Teve crescimento demográfico em várias regiões da Europa, em regiões que hoje compreendem a Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Como a gente pode ver na tabela, teve o seguinte crescimento populacional. No ano 1000, tiveram 22,10 milhões de habitantes, no ano 1100, 25,85 milhões,
no ano 1200, 24,65 milhões de habitantes e no ano 1300, 50,35 milhões de habitantes. Rotas comerciais. O comércio teve impulso com o aumento da produção agrícola, artesanato urbano e o contato com os povos orientais. Logo após, se desenvolveu duas grandes rotas de comércio internacional, sendo elas a Rota Comercial do Norte, que era através do Mar do Norte. O comércio dessa rota ele era comandado pela Liga Hanseática, que era uma associação de comerciantes alemães, e a Rota Comercial do Sul, que era realizada principalmente pelo Mar Mediterrâneo. Os comerciantes que mais atuavam eram os de Genovo e a de Veneza, tendo como principal importação de especiarias, como cravo, canela, noz moscada e pimenta, além também dos artigos de luxo, que eram os perfumes, tecidos de seda, porcelana e o marfim. Corporações de ofício. O crescimento da área comercial impulsionou a expansão da produção artesanal, assim como vice-versa. Então, os artesãos se organizaram em corporações de ofício, também chamadas de guildas ou grêmios. O objetivo dessas corporações era defender os interesses dos artesãos, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento de produtos. Também eram responsáveis pelos ensinos artesanais, que se dividiam em 3 estágios: aprendiz, oficial e mestre. Somente o mestre podia se estabelecer sozinho, montando sua oficina de trabalho. Burguesia. Várias cidades se formaram próximas às rotas comerciais. No início, muitas eram cercadas por muralhas, constituindo um núcleo urbano fortificado chamado de burgo. Em consequência do aumento populacional, os burgos tiveram que se expandir para além das muralhas. Os moradores desses burgos, basicamente comerciantes e artesãos, eram chamados de burgueses. Com o crescimento do comércio e do artesanato, houve uma ascensão social da burguesia, homens de negócios que viviam livres dos laços feudais. No começo, muitas cidades pagavam impostos para o senhor feudal, já que estavam em suas áreas de domínio. Em troca disso, os burgueses pediam direitos estabelecidos em documentos, como os de livre comércio e liberdade para os cidadãos, que preservavam a autonomia da cidade diante do poder feudal. Porém, nem sempre isso foi aceito pacificamente. As cidades independentes, chamadas de comunas, passaram a eleger seus governantes. Os burgueses mais ricos tinham os principais cargos, elaboravam leis, criavam tribunais, determinavam a cobrança de impostos e tinham sua própria polícia. Essas cidades se tornaram locais seguros para quem queria romper a rigidez da sociedade feudal. Depressão, momentos de crise. Na entrada do século XIV, houve uma grande crise na produção agrícola da Europa Ocidental. Nesse período, haviam poucas terras de boa qualidade e a ocupação de solos mais férteis resultaram na queda de produtividade. E também, muitos nobres feudais proibiram a derrubada de florestas para a ampliação de áreas agrícolas, pois as florestas eram palco do esporte preferido dos nobres, a caça, além de fornecer produtos como mel e cera. Outras regiões europeias tiveram perdas de colheita causadas pelos fatores climáticos, frio intenso e até mesmo secas, guerras, técnicas inadequadas de cultivo e etc. Por conta disso, milhares de pessoas morreram de fome e muitas outras viveram em estado de subnutrição. Devido à queda de imunidade, os europeus ficaram muito mais expostos a moléstias, como a peste negra, de 1347 a 1350. Hoje sabemos que a peste era causada pelo bacilo Pasteurella pestis. Tinha 2 principais tipos de transmissão: a bubônica, causada por picadas de pulgas que vinham de ratos portadores do bacilo, e a pulmonar, transmitida através da tosse ou até pelo hálito. A peste negra causava infecção pulmonar que geralmente levava à morte. Houveram sucessivos surtos durante o século XIV na Europa Ocidental. Estima-se que essa peste tenha matado 1/3 da população. Guerras e crise social. No final da Idade Média, as pessoas viveram se sentindo inseguras e sem tranquilidade, por causa de muitos conflitos bélicos internos. Muitas cidades foram saqueadas e inúmeras plantações foram destruídas. Essas desordens na produção provocaram crises no abastecimento e aumento do preço dos alimentos. Já a insegurança prejudicou a atividade comercial. Intranquilos, grupos de burgueses e camponeses se revoltaram contra a exploração exercida pelos feudais e a incapacidade dos reis de garantir a ordem e proteger a população. Entre esses conflitos, temos a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453.
Entre a França e a Inglaterra, suas causas foram a sucessão dinástica na França e a disputa pela rica região de Flandres, onde se desenvolvia a manufatura de lã. Crise religiosa. Em 1309, o Papa Clemente V mudou a sede da Igreja Católica, que ficava em Roma, para a cidade de Avignon, na França, buscando manter boas relações com o rei da França e fugir das perturbações políticas italianas. Essa mudança provocou grave crise na Igreja entre os anos de 1378 e 1417. Nesse período, conhecido como o Grande Cisma do Ocidente, a Igreja foi governada por 2 papas, um em Roma e um em Avignon. Só em 1418, depois da realização do Concílio de Constância, a Igreja recuperou sua unidade e elegeu um novo papa, que ficava em Roma. Curiosidade. O nome Europa na mitologia grega se refere a uma princesa raptada por Zeus. Ele levou a princesa para a ilha de Creta e lá tiveram filhos, entre eles o futuro rei de Creta. Nessa época não existia o conceito Europa e muito menos europeu. A maioria dos europeus se denominaram cristãos, pois a maioria se converteu ao cristianismo. O cristianismo foi muito importante na cultura medieval.